Galerinha, aqui é o professor Vinícius, professor de física, tá? Hoje nós vamos aprender a fazer a resolução de alguns exercícios, que envolve as leis de Newton, as 3 leis de Newton, tá? Então, muito bem. A primeira questão fala o seguinte: um automóvel viaja com velocidade constante de 72 km por hora em trecho retilíneo de estrada. Pode-se afirmar que a resultante das forças que agem sobre o veículo é o seguinte. Gente, antes da gente adentrar as alternativas, nós temos que pensar o seguinte: que esse veículo está percorrendo uma estrada retilínea, tá? Com uma velocidade constante. Se é uma velocidade constante, então ele está todo o tempo com uma velocidade de 72 km por hora. Lembrando que a aceleração, é zero. Por quê? Porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, quer dizer, significa que o condutor, não está apertando a aceleração do veículo, ou seja, a velocidade ela é zero nesse caso, tá? Então, muito bem, gente. Então, a fórmula da força resultante é força igual a massa vezes a aceleração, tá? Se a aceleração da questão é zero, porque a velocidade é constante, é um movimento retilíneo uniforme, Então significa o quê? Que a aceleração ela é igual a zero. Se ela é igual a zero, então a força, resultante vai ser também zero, independentemente da massa, desse veículo, desse objeto. Então a força é igual ao que? A zero Newton. Se a força é igual a 0 Newton, gente, então qual dessas alternativas satisfaz, essa questão? A resposta correta seria o que? Seria o que? A força igual a nula. Então a força é nula. Então o que ele pergunta? Pode-se afirmar que a resultante das forças que agem sobre o veículo é o que? É nula, gente. Então qual a letra? A letra B, tá? Então a resposta correta é a letra B. Então a primeira questão bem fácil, Então não precisa de muito esforço, de muito cálculo, só verificar o raciocínio lógico, tá? Segunda questão: um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 Newton. Olha aí. Então a intensidade da força é igual a 60 Newton. O que ele pergunta? Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Então primeiro bora pegar os dados da questão. Então a massa é dada em 4 kg, está correto, não é preciso a gente transformar nada, tá? Porque a massa em relação ao Newton é dada em quilograma, tá? A força de intensidade é 60 Newton e a aceleração é que a questão quer. Só que eu coloquei aqui, caso a questão vinha com a massa em gramas ou em outra unidade de massa, então basta a gente fazer a seguinte transformação. Como é que a gente faz a transformação de quilograma para gramas? Então, se a gente for transformar de quilogramas para gramas, o que a gente faz? Multiplica por 1000. Então, a gente vai multiplicar por 1000. De modo inverso, ou seja, de gramas para quilogramas. A gente vai fazer o que? Divide por 1000. Então, a palavra quilo dá uma ideia de 1000. Tá? Então não esqueça, é bem simples. Então a fórmula da força resultante é F, que é a força de intensidade da força, igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a massa em quilograma e a aceleração ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, como a questão quer saber a aceleração, então basta eu isolar quem? O A, que é a aceleração, isolar, e o M, que está multiplicando com a aceleração, ele passa dividindo com a força. Então a aceleração é igual a F dividido por M. Então, de acordo com os dados, a gente vai só apenas o que? Substituir. Então a força é 60 e a massa é 4. Então, fazendo essa divisão, vai dar o que? 15 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então a aceleração adquirida pelo corpo é de 15 metros por segundo ao quadrado. Ok? A terceira questão é a seguinte: a ordem de grandeza de uma força de 1000 Newton é comparável ao peso de quem? De um lutador de boxe peso pesado, um tanque de guerra, um navio quebra-gelo, uma bola de futebol, uma bolinha de ping-pong. Então a pessoa que não tiver o conhecimento nessa área, ele vai logo marcar o que? Ele vai marcar o que? Um tanque de guerra igual a 1000 Newton. Então a pessoa vai pensar o que? Que seja um objeto bem pesado, Então vamos calcular. Vamos encontrar a força-peso desse objeto, tá? Muito bem, então a fórmula da força-peso é igual a P igual a massa vezes a gravidade.
Então, lembrando que a gravidade, né, ela é dada por 10. Né? Então, não esqueça que é 10. Então, como a questão quer saber a massa desse objeto, desse corpo, dessa grandeza, então vai ser o que? Como eu quero encontrar o m, então eu vou só isolar o m, que é a massa. Tá? Então, o g que está multiplicando, que no caso aqui é a gravidade, né? Que está multiplicando com a massa, ele passa dividido com peso. Então, substituindo os valores, lembrando que o peso é dado em 1000 Newton, substituir, e a gravidade é 10. Tá? Então, fazendo essa divisão, teremos a massa igual a 100 kg. Então, gente, já dá para perceber, dá para a gente matar e eliminar algumas questões aqui, né? Algumas alternativas. Se a massa é igual a 100 kg, 100 kg dá uma ideia de quê? De quem? Então, ele é comparável a quem? A uma bolinha de ping-pong? Não, uma bolinha de ping-pong é bem leve, né? Então, uma bolinha de ping-pong não pesa 100 kg. Uma bola de futebol, muito menos, também não pesa 100 kg. O navio quebra-gelo, também não. O navio quebra-gelo não é. Um tanque de guerra, muito superior a 100 kg. Então, nesse caso, dá uma ideia de que? De um peso de um lutador de boxe, né? Então, um lutador de boxe, peso pesado. Então, qual a letra? Letra A. Ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Então, turma, muito obrigado pela atenção de vocês. Até em breve, até a próxima aula de física.